pessoal! Como vai nossa república? Dom Pedro II vem lá do passado para te fazer essa pergunta. Essa caneca é do Vista Monarquia, que inclusive eu ganhei do Israel lá em Brasília. E na ocasião eu também recebi o PIN da monarquia, que muita gente me pergunta, é o PIN que eu costumo usar nas manifestações. Eu tô deixando o detalhe para você conhecer aí no vídeo e também estou deixando o site do Vista Monarquia para você entrar lá e conhecer os produtos do Israel. Gente, essa semana teve um assunto que deu o que falar, que foi a declaração do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, dizendo que colocaria a embaixada do Brasil em Jerusalém. O povo de Israel foi expulso de suas terras há 3.000 anos atrás, por um evento conhecido como diáspora judaica. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo voltaram a ocupar o território que sempre foi seu por direito, causando o conhecido conflito com os povos árabes ali residentes. Pessoal, no Brasil, o governo de esquerda sempre esteve ao lado desses governos. Governos autoritários, terroristas extremistas, islâmicos, como o Hezbollah, por exemplo. Sempre se posicionou a favor dos palestinos. A nossa opinião pública, ela sempre foi formada com base na mídia podre e aparelhada e pelos professores militantes em sala de aula, que sempre jogou o povo brasileiro contra os interesses de Israel. Então, por isso, nós temos que ficar bem espertos, pessoal. Mas não foi sempre assim. No Brasil, tivemos um líder que amava muito o povo judeu e indignava-se com o antissemitismo. Foi no reinado de Dom Pedro II que, em 1873, 20 anos antes do movimento sionista, que foi fundada a Associação União Israelita do Brasil, que dava apoio a todo judeu necessitado que decidisse fazer do Brasil sua terra para viver. Esta associação deu origem a uma importante sinagoga, que está em atividade até hoje no bairro de Botafogo, cidade do Rio de Janeiro. A escritora Sônia Salles, membro da Academia Carioca de Letras, é autora do livro Pedro II e seus amigos judeus, onde podemos conhecer diversos relatos de interação do nosso imperador, não só com os judeus residentes no Brasil, mas com judeus espalhados por toda a parte do mundo. Na ocasião, ele fez uma recepção a judeus da Alsácia e recebeu-os falando em hebraico. E ficou muito zangado porque eles não falavam nada de hebraico. Então ele disse: que judeus são vocês que não sabem a língua do seu povo? Pessoal, o nosso imperador Dom Pedro II falava hebraico fluente e visitou a Terra Santa em 1876. Ele se emocionou ao pisar no solo de um povo que ele elogiava e também admirava muito por suas virtudes. Então, o interessante é que a gente passa aqui muitas vezes na Via Dolorosa e a gente não sabe, não conhece essa história, linda história de Dom Pedro, que também passou aqui em 1876. E ele não era um peregrino normal, ele não veio aqui apenas para fazer a Via Sacra, a Via Dolorosa. Dom Pedro II parece que tinha uma paixão. A gente sabe que ele era uma pessoa inteligente, era uma pessoa sábia, ele fez muitas coisas, mas muita gente esquece que Dom Pedro tinha uma paixão pela língua hebraica. A gente está falando sobre uma época que mesmo os judeus, os próprios judeus não falavam hebraico. A língua que nós, os judeus, falamos hoje é uma língua hebraica renovada. Dom Pedro II já falava hebraico naquela época. Parece que até no tempo que ele foi ao exílio em Paris, ele traduziu várias coisas de hebraico para francês. É muito interessante ver essa paixão de Dom Pedro pela língua hebraica. De acordo com uma história, Dom Pedro veio aqui para comprar
um livro de Torá, ou seja, aquele pergaminho, rolo do Pentateuco que os judeus têm costume de ler na sinagoga, ou seja, o instrumento mais sagrado que os judeus usam na sinagoga. Então, Dom Pedro veio aqui e fez toda essa caminhada, essa jornada de Brasil, de Petrópolis, de Rio, passou no Egito, parece que passou também na Síria e chegou aqui para Israel somente para comprar de um judeu, no bairro judeu, esse pergaminho, esse rolo de Torá. É incrível, realmente até emocionante a gente saber que Dom Pedro tinha paixão pela nossa língua. Gente, eu tenho certeza que Dom Pedro II se alegraria muito em saber que tem um representante do governo brasileiro atual que quer deixar Jerusalém como a embaixada do Brasil para, assim como na época do Império, trocar experiências e conhecimentos com esse povo e trazer inovação para o Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou e, se puder, curte e compartilha. A gente se vê na próxima. Beijão, tchau, tchau!